Boa noite! Estamos iniciando hoje o Sob Outro Olhar. Assista também pelo YouTube, participe do chat, faça perguntas, comentários com nossa convidada. Olha, gente, nossa convidada de hoje é Sônia Terra, feminista e educadora social, e a gente vai falar sobre o protagonismo da mulher negra. Boa noite, Sônia. Vou fazer sua apresentação completa aqui. Ligue Boa noite. Câmera. Boa noite, Tudo bem? Norma. Boa noite, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É uma alegria imensa estar com você nesse programa que eu sou fã desde o primeiro momento e também em um mês tão significativo para todas nós mulheres, né? Principalmente mulheres feministas. É verdade. Verdade, sua gargalhada é maravilhosa. E olha que eu estou com dor de cabeça o dia inteiro. Fique bem. Pois bem, vou lhe apresentar agora para quem não lhe conhece, que é difícil ter alguém que não lhe conheça, né, Sônia? Sônia Terra é Sônia Maria Dias de Souza, militante feminista e educadora social, como eu já falei, é graduada em jornalismo e especialista em educação, cultura e identidade afrodescendente, também em gestão cultural. E ela é técnica em radialismo. Olha, servidora pública municipal aposentada, já foi presidenta da Fundação Cultural do Piauí, hoje Secult. Sônia foi diretora de Políticas Públicas para as Mulheres da SASC, Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Piauí, e atualmente é assessora na Secretaria de Governo do Estado do Piauí. Como é bom a gente apresentar uma mulher negra que protagoniza a sua história desde os 13 anos de idade, talvez antes, né, Sônia? Vamos falar sobre isso, mas antes vamos ver um vídeo da ONU Mulheres sobre o protagonismo das mulheres negras. A gente acha que através da autoestima que a Mônica tem, Magali, Mozinha, que elas se aceitam, se gostam, se valorizem, a gente mostrar que elas podem fazer a mesma coisa que uma Mônica, que uma Magali, que uma Rosinha. Então acredito que isso vai facilitar para uma melhor geração de meninas e de oportunidades. Você já viu algum comercial de margarina com a família negra? E vale lembrar que eu fui criada sem televisão. Isso não me livrou do racismo. Então, como que eu dou esperança para uma menina de 17 anos, que é atriz, que quer se ver, e quando ela percebe, apesar da população negra ser mais de 50% da população do país, nós representamos só 4% na indústria audiovisual e publicidade. Então, Norma, eu comecei com um grupo de adolescentes, depois grupo de jovens, participei do Movimento Internacional de Jovens Trabalhadores, a JOC, e naquele momento a gente não tinha essa discussão, era o auge da teologia da libertação, quando eu comecei a estar participando da igreja, né, da Igreja Católica, e a gente queria ter uma atuação como jovens trabalhadores e trabalhadoras, mas não havia ainda naquele momento essa discussão. Só muito tempo depois, quando a gente já organizado no próprio movimento, já no Coisa de Negro, né, é que a gente começa a entender a importância de uma discussão mais centrada enquanto mulheres, né, enquanto mulheres negras. Antecedeu a questão do mulher negra uma questão mais racial, porque mesmo nos movimentos de jovens, a gente já percebia que havia essas diferenças no tratamento, na forma da questão homens-mulheres, não é? E das meninas negras. Então, a gente percebia essas coisas, mas não tinha uma discussão mais formatada, mais consciente, embora a gente já sentisse e vivesse já essas desigualdades desde sempre, mas não era tão marcante.
só bem depois a gente foi conseguir realmente entender e passar a estudar um pouco mais sobre essas desigualdades e essas diferenças, essa questão de gênero, não é? De fato, a ter essa identificação maior enquanto mulher negra. É interessante que eu também participei de grupos de jovens já mais adulta, né? Já depois da adolescência, e como, mesmo não tendo esses debates, como nos deram um poder, um empoderamento, porque deu o poder de fala, de acreditar no que eu quero e no que eu estou falando. Você sentiu isso? Sim, porque assim, eu acho que o fato de ter começado a participar muito cedo foi dando essa capacidade da gente dizer: eu posso falar, eu posso dizer aquilo que nos inquieta, a gente pode questionar, a gente pode denunciar, a gente pode reivindicar. Eu participei de associações na minha comunidade, né? Então a gente participava e a gente reivindicava. Então, sempre foi muito importante essa questão de poder usar a nossa voz quando a gente sabe de uma realidade de que as vozes das mulheres, né, se buscou silenciar sempre essas vozes, né? Então, assim, eu acho que essa trajetória iniciada ainda adolescente foi muito importante para que eu conseguisse entender, inclusive, a importância de usar a minha voz contra aquilo que era uma realidade que eu vivia junto com outras e com outros jovens na minha comunidade, das dificuldades de saneamento, de falta de estrutura, enfim. Eu acho que eu comecei realmente muito cedo a compreender que a gente se divide em classes, né? E que eu pertencia a uma classe de trabalhadores e trabalhadoras e que havia uma desigualdade muito grande entre essas classes, né? Então, pois é, já tem aqui. Já, já tem aqui um recado do César. Viva minha rainha Sônia Terra, minha guerreira. Opa, de Sônia. São Paulo, hein? Ó, de São Paulo, Norma. O Brasil está nos vendo, nos assistindo. Um abraço, César. E a gente falando do protagonismo da mulher negra, você é uma das fundadoras do grupo Coisa de Negro, do Instituto da Mulher Negra e a base também participou da fundação, né? Como é que você vê a evolução das mulheres que participaram dos projetos? Quando você leva para a periferia, ou para um bairro, ou para uma comunidade, uma outra cidade, projetos como esse? Muito importante. Eu costumo dizer, no Coisa de Negro, a gente não tinha muito essa discussão específica da mulher negra, mas a gente tinha uma discussão da questão racial, e a gente começava ali também a chamar a atenção para a questão das meninas negras. E como era importante a gente ver, principalmente, a gente trabalhava com muitos adolescentes no Coisa de Negro, que esses jovens, meninas e meninos, eles chegavam, eu costumo dizer assim, não é? Eles não conseguiam levantar a sua cabeça, porque eles tinham uma baixa autoestima. E trabalhar com isso, e começar a colocar da nossa realidade, de quem somos, da nossa história, nós como sujeitos e sujeitas dessa construção, isso dava para aquelas meninas e para os meninos também uma autoestima muito grande, um sentimento de pertença, de valorização de quem eles eram, do espaço que eles estavam. Então, isso é que é gratificante. O Ayabás, já com uma proposta mais elaborada enquanto mulheres negras, um dos objetivos que a gente tem como Ayabás é essa questão da formação de outras mulheres, principalmente mulheres que estão também já em outras organizações, mas que ainda não se atentaram para essa questão mesmo do ser mulher, dos seus direitos, do seu poder de fala, desse protagonismo que ela já exerce, mas que às vezes não tem consciência. Então, com a elaboração de projetos, a gente pôde ver um despertar dessas mulheres, Norma, de uma forma tão bonita, do auto-reconhecer-se. Isso é importante. Eu como mulher negra, eu com esse poder de fala, de fazer, de reivindicar, de construir, de ser quem eu quiser, de ir onde eu quiser.
Então, é muito gratificante para a gente, que constrói a luta cotidiana nos movimentos, ver o avançar, não é? Principalmente dessas mulheres que estão nos lugares mais longínquos do nosso estado. Esse Piauí é grande demais, mas que a gente tem chegado de várias formas e poder ver esse resultado positivo. Assim como é gratificante hoje, Norma, a gente entrar antes da pandemia, claro, mas a gente poder ir às universidades e poder ver essa juventude negra, essas meninas assim empoderadas, não é? Assim com toda uma negritude aflorada, desde o seu visual, mas sobretudo do seu intelectual, pesquisando outras mulheres negras, trazendo à tona Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, não é? E tantas outras mulheres, porque isso nos dá a certeza de que a luta, não é? Ela é importante. É por isso que a gente organiza em movimento, né? E é isso que também que nos faz ficar felizes e com a certeza de que, mesmo com muito a construir, a gente tem, assim, muitos avanços. Eu avalio assim. Então, você viu no vídeo anterior a Leide Souza, a diretora do programa, adorei as bonecas pretas da Sônia. Eu tenho uma coleção, viu? Só mulheres maravilhosas, ela falou. Pois bem, você viu que a mulher negra na mídia tem uma inserção muito pequena, e já tem, antes não tinha, a gente não via em outdoor, não via em propagandas e nada, nem mulheres, nem homens negros. E aí, como é que você percebe essa realidade hoje? Olha, na realidade, a nossa luta, uma das nossas principais bandeiras sempre foi sair dessa invisibilidade, né? Dizer, nós estamos aqui, nós queremos estar presentes, a gente quer se ver em todos os espaços, a gente quer estar em todos os espaços, numa condição de igualdade, né? E claro que a gente sabe que os avanços são pequenos, e é importante a gente ver o que não víamos há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, e até bem menos, que era essa presença, por exemplo, da mulher negra na mídia, à frente, enquanto âncora. A gente sempre esteve, né, por trás das câmaras, a gente sempre esteve nos lugares de menor visibilidade, embora com a mesma competência, não é? E a gente não conseguia estar, porque tem toda uma questão que a gente traz da nossa imagem, de uma estética não reconhecida e não valorizada, né? A gente precisava se adequar, se ajustar aos padrões de beleza, e padrões de beleza era padrão de beleza branco. A gente tem uma luta muito, muito intensa, cotidiana, no sentido de quebrar esses padrões de embranquecimento. Ainda hoje eles são fortes. A gente sabe que a gente avançou bastante, a gente pensa lá na questão das maquiagens, né? A gente não tinha maquiagem para pele negra, a gente não se vê nos livros didáticos. Hoje é importante ver um número enorme de autores e autoras negras, onde a gente já consegue ter uma presença mais no livro didático. Mas isso ainda é mínimo, gente. Isso é insuficiente para a realidade de uma população que é a maioria do país, não é? Então, a gente sempre viveu esse sentimento da invisibilidade, mas a gente todos os dias quebra e abre os caminhos. A gente diz que nós, mulheres, somos como as águas. Nós vamos contornando obstáculos e abrindo todos os caminhos. E é esse caminho que a gente quer abrir cada vez mais pela nossa igualdade de direitos, pela nossa participação efetiva em todos os espaços, não é? Porque é assim, nós somos protagonistas a vida inteira, Norma. A nossa história sempre foi de quebrar os obstáculos, de vencer. Eu costumo sempre chamar atenção para isso. Desde o processo de escravização, nós já estávamos tomando a frente, cuidando dos nossos, do nosso povo, cuidando, curando com as ervas, vendendo os quitutes, vendendo, às vezes, o próprio corpo para poder assegurar a alforria de filhos, de companheiros.
A gente fugia para os quilombos e se organizava ali para não se submeter à escravização. E essa história precisa ser contada, né, Sônia? Essa história precisa ser contada. É muito forte você pensar que uma mulher preferiu, não é, tirar a própria vida a se submeter àquela escravização. Isso é muito forte. E nós precisamos trazer isso como um legado de resistência, de força, não de vitimismo, de uma realidade igual, não é que a gente ainda vive, mas de força, de coragem, de ousadia, não é? Porque nós sempre fomos isso. Em nenhum momento a gente se submeteu, a gente aceitou pacificamente esse processo de escravização e de desigualdade que nos impõe. Falando em resistência, vou mostrar um vídeo antes da próxima pergunta de Marielle Franco, que dia 14 completa 3 anos de morte, e depois a gente vai falar também da resistência de 1770, que é de Esperança Garcia. A gente vai mostrar um vídeo também. O primeiro vídeo vai ser de Marielle. Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Eu fui aluna de pré-vestibular comunitário. Em 98, eu fui da primeira turma aqui do Praia da Maré. Foi o ano que eu engravidei, eu tenho uma filha hoje de 17 anos e fugindo da estatística, não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, né, conseguindo criar a Loiara e conseguindo mudar aí a perspectiva da vida. Fui mãe, adolescente, e tive que sair do pré-vestibular. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar ou entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, quem é Marielle? Marielle é Marieu, Mari tu, Mari nós, Mari vós, Mari eles, ocultando a verdade e matando também todos os pronomes anteriores. Marielle, 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 Marielle. Vamos falar da ousadia das mulheres negras, nós, mulheres negras, dessa ousadia, que é muito importante você não achar natural essa violência, como a Marielle fala. Fale sobre essa ousadia, Sônia. Marielle presente. Então, eu acho que quando eu falava desse nosso protagonismo, dessa nossa resistência, não é? A gente pode citar muito forte, aí eu queria fazer esse paralelo, Esperança Garcia, não é? Que é esse ícone da nossa história piauiense, mas que Marielle é do mundo, não é? Hoje, pelo reconhecimento dessa história, que nós, piauienses, na maioria ainda não nos apropriamos, mas Marielle, ela foi para nós todo esse exemplo de coragem, de resistência, de ousadia. Uma mulher que em 1770, escravizada, tem a coragem de, né, ela semi-alfabetizada, escrever uma carta, denunciar os maus tratos que ela sofria,
E, por outro lado, ela, quando fez isso, ela não fez pensando apenas nela, não é? Ela pensou no seu companheiro, ela pensou nos seus filhos, mas ela também pensou nas suas companheiras que sofriam aquele mesmo tipo de violência. Então, aquilo é um ato de coragem. E essa coragem, essa ousadia que nós, mulheres negras, carregamos conosco, porque a nossa luta, ela é coletiva. Marielle, para nós, quando ela parte, ela floresce, não é? Porque são muitas Marielles Brasil afora, como são muitas Esperanças Garcias, como são muitas Trindades, não é? Uma guerreira nossa, uma mulher forte que ousou, que teve coragem. Então, a vida, ela nos impôs, inclusive por essa situação de desigualdade que nós somos sempre submetidas, ela nos moldou para essa coragem, para sermos fortes, para resistirmos, para não aceitarmos passivamente toda essa violência que nos mata todos os dias, não é? Que tenta matar os nossos corpos, que tenta matar as nossas almas, mas a gente sempre reage. Então, essa coragem de Marielle, ela é para nós força, assim como foi força a ousadia e a coragem de Esperança Garcia, como a gente pode olhar no Piauí e pensar na coragem e ousadia de Francisca Trindade, naquela época, uma mulher negra da periferia, começar brigando numa associação de moradores, de enfrentar aqui homens brancos, elitistas, de uma política coronelista ainda, sabe? Trindade enfrentou dores terríveis, ela sofreu situações que são situações que toda e qualquer mulher negra que passa pelo parlamento, que passa por cargos de comando, de poder, elas enfrentam, porque há um descrédito na nossa capacidade, porque há uma desqualificação na nossa competência, e a gente tem que brigar o tempo inteiro por isso. E aí essa coragem, ela nos é exigida, não é? E essas mulheres, assim como tantas outras, Brasil afora, Brasil adentro, mulheres que no Piauí, quantas anônimas nós temos, não é? Que seguem todos os dias, ousando, sendo corajosas, brigando pela regularização das terras quilombolas, brigando pelo acesso à saúde, por acesso à estrutura básica nos seus bairros. Essas lutas cotidianas, elas são presentes. Nossas lutas, elas são diárias. Em cada ato em que a gente se rebela e que não aceita passivamente aquilo que está posto para a gente, não é? Essa condição desigual que se acentuou bastante nessa pandemia, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, pois é, pode falar, Sônia, que a gente está com pouco tempo. É interessante que aí você fecha e aí a gente coloca o vídeo sobre a Esperança Garcia e a gente acaba falando muito, né? Mas assim, não, é o tempo que é pouco. É o tempo que é pouco. Então, assim, a gente sabe que esse momento, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, a nossa coragem, essa nossa ousadia de sermos mulheres negras, ela é exigida muito mais, porque esse processo da pandemia, ela acentuou a desigualdade existente, não é? E somos nós, as mulheres negras, que estamos na base da pirâmide dessas desigualdades. A nossa luta, a gente está encampando cada vez mais um levante feminista, não é? Também pela questão do feminicídio, porque nós somos as que mais morremos, mas nós também somos as que precisamos ser vacinadas. A nossa luta pelo auxílio emergencial, porque nesse momento, são as políticas mais urgentes para que nós possamos ir vencendo todo esse desastre que a pandemia tem nos colocado, porque somos nós que estamos na periferia, que os filhos estão sem ir à escola, que estão sem ter a alimentação adequada. Então, há uma realidade ainda muito sofrida e muito difícil, porque perpassa essas mulheres negras. Mas, por outro lado, há também toda uma força de outras mulheres que se levantam, que vivem a sororidade, porque nós
Às vezes a gente não espera chegar a ajuda governamental, nós estamos entre nós, nos dividindo, comprando cestas básicas, contribuindo aqui com uma, com outra ali, fazendo cota entre nós, entre os amigos, porque essa é a forma que a gente tem. A nossa luta vai ser sempre coletiva, não é? Obrigada, eu teria mais coisas para falar, mas isso é esse. Eu espero que a gente continue conversando, mas dizer que é muito importante que a gente segue na luta. Viva Marielle, viva todas as mulheres, viva a luta feminista, não é? E não a violência política que nos mata e nos massacra. Obrigada, Sônia. Obrigada. Você que nos assiste. Olha, Moara Beatriz, salve tia Sônia. Representatividade. Obrigada. Obrigada, Cristiane Sequef, diretora da TV Assembleia, ao Albano Amorim, presidente da Fundação Antares, Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Leide Souza, nossa diretora do programa, ao assistente técnico Victor Guimarães, e na próxima terça, gente, vamos ter Vilma Reis. Vilma Reis é uma baiana arretada que está revolucionando, nós vamos conhecê-la melhor na terça-feira, no mesmo horário. Agora a gente vai ver o vídeo da Esperança Garcia e a vinheta final. Então, e as pessoas negras, as pessoas em situação de escravização, elas eram proibidas de estudar. Então, assim, de ir à escola. O feito da Esperança Garcia tanto rompe a situação dela de escravidão, quanto rompe a situação dela de mulher, né? Então, é uma mulher, e uma mulher que sabe escrever no tempo que as mulheres não sabiam escrever, e uma mulher que no tempo dela era proibida, a mulher escravizada, que no tempo dela era proibida de estudar, de ir à escola, e que sabia escrever, e fez um peticionamento ao governador, ao então governador da capitania. Ela é uma mulher como eu, ela é uma mulher como eu, Fernanda.